Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho está lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus e fala assim, não fala de Deus para mim não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja, o que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, e se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar. Esse é André Machado Valadão, mais um de muitos líderes evangélicos meio desmiolados que infelizmente tem muita influência no nosso país. Nesse clipe, o André Valadão está basicamente demonizando o ensino superior, as pessoas que cursam ensino superior, e está fazendo uma correlação entre ir para a universidade e aí abandonar a fé cristã, os valores que foram dados pela família por causa disso. É um clipe que, certamente, muita gente vai dizer, não, mas você está tirando de contexto, porque antes ele explicava um pouco melhor por que ele está dizendo isso, qual foi. Só que aí quem tirou do contexto foi o próprio André Valadão, porque ele achou que esse clipe estava perfeito para divulgar para os seus seguidores. Aparentemente, um simples chilique misturado com o que me parece uma tentativa de stand-up. Tem uns momentos ali que você vê que ele está tentando fazer a galera rir. Ele mistura isso com um pânico moral, com um desmerecimento do ensino superior e uma tese meio sem sentido de que ir para a faculdade é fazer alguém abandonar os valores que aprendeu da família. Embora, agora que eu paro para pensar, não é completamente sem sentido que um líder religioso dessa estirpe seja contra as pessoas se educarem. Existe uma frase em latim que é muito bom para esse tipo de situação, que é cui bono. Eu devo ter pronunciado errado, mas tudo bem. Cui bono significa quem se beneficia. E ver esse tipo de figura demonizando educação, eu sinto que eu tenho uma resposta para essa pergunta em latim aí. Existem vários momentos interessantes nesse chilique, talvez eu possa dizer. E mais uma vez, eu quero ressaltar esse ponto. Eu preciso salientar isso aqui. O fato de que o vídeo não tem nenhuma substância, ele não está fazendo nenhuma crítica específica, nenhuma denúncia que faça sentido, sabe? Uma coisa que aconteceu e que ele acha que é importante compartilhar e que prova o ponto dele. Não. Ele só está dizendo que se a mulher for para a faculdade, vai virar uma vagabunda. E eu vou te falar um negócio. Esse tipo de moralização vindo de um pastor evangélico, suposto seguidor de Cristo, considerando que o seu Messias andava com prostitutas, é uma forma esquisita de moralizar isso, esse tipo de conduta. Me parece um pouco incompatível. Quando eu penso em Jesus, eu não penso em alguém que estava subindo na frente dos seus seguidores e falando sobre vagabundas e coisas do tipo. Não me parece o caso. Aliás, Jesus, olha você, nunca chamou ninguém de vagabunda na Bíblia. Uma pergunta que eu tenho. Por que um cara como esse simplesmente não foi ser coach, porque isso é papo de coach? Por que ele não foi ser comediante de stand-up? Eu entendo que ele não é engraçado o suficiente para isso. Mas ele certamente encontrou um monte de gente que acha bastante engraçado essas bobajadas. É tão difícil levar a sério um sujeito como esse e, infelizmente, a gente tem que levar essas pessoas a sério, porque além desses discursos moralizantes e divisivos e que simplesmente semeiam ódio. Isso é semear ódio. Ele está propagando aquele senso comum que você certamente já ouviu do seu tio bolsonarista, que estudante é tudo vagabundo e estudante mulher é tudo vagabunda e rodada, como ele falou. Novamente, não é linguajar de pastor. Talvez na lista de possíveis ocupações que eu sugeri para o André Valadão, ele podia adicionar Red Pill, porque isso parece papo de Red Pill. Eu, como muitos que me acompanham há bastante tempo sabem,
fui da fé evangélica por muito tempo, a minha família é bastante religiosa, e eu estive nesses ambientes por muito... Aliás, esses ambientes talvez eu não esteja sendo preciso. O meu pai era pastor de uma igreja na periferia aqui de Fortaleza, a Bethesda do Conjunto Ceará. Era uma igreja humilde, pequena, e meu pai ele não era pastor de profissão, como esses caras. Talvez por isso ele não era rico. Ele era um pastor basicamente de hobby, de vocação. Ele gostava disso, mas não era a ocupação dele. Ele tinha um emprego mais... Eu não quero chamar de emprego de verdade, porque parece que eu estou menosprezando pastores que eu imagino que fazem um bom trabalho, que prestam serviços emocionais e espirituais para os seus seguidores. Não quero jogar todo mundo junto, porque eu sei que isso é injusto, e aí acaba eu que estou falando como se estivesse generalizando e com ódio, como esse cara. Então eu tenho que evitar isso. E eu sei, pelo meu próprio pai, que nem todo pastor é um mercador da fé, como esse cidadão, que é curioso, porque ele tem várias palavras agressivas contra vagabundas. Sabe quem foi que Jesus é descrito na Bíblia como chutando o pau da barraca, descendo o cacete, virando mesa? É exatamente isso que você deve ter pensado. Pessoas que se beneficiam materialmente, financeiramente, da fé alheia. E vendo uma pessoa como André Valadão e outros dos seus pares nesse mesmo espaço, é impossível você me dizer que esses caras não estão se beneficiando materialmente, financeiramente, alguns politicamente, se baseando na fé alheia. É tão esquisito porque esse vídeo, como eu falei, ele escolheu esse trecho. Ele não resolveu engajar com as pessoas que o seguem com algum argumento interessante contra o ensino superior. Talvez porque é meio que auto-evidente, que não tem muitos argumentos contra, a menos que você seja de uma comunidade assim, que aceita esse tipo de papo pelo peso do senso comum. Você já ouviu isso? Você cresceu ouvindo isso? Então deve ser verdade. Mulher vai para a universidade, vira vagabunda, o cara vai para a universidade, vira um desocupado, maconheiro, criminoso. É isso que essa galera pensa. Não deve ser coincidência que as ideias de acabar com o ensino público tendem a vir da comunidade que tipicamente parece gostar desses papos. O diagrama de Venn entre cristão protestante brasileiro e neoliberal que quer acabar com vários serviços públicos no nosso país, você vai me dizer que não é uma interseção grande? Então você está se enganando. E eu vou te falar, para finalizar, para mim é muito peculiar que ele se sente tão confortável fazendo esse cosplay de seguidor de Jesus, de algum tipo de detentor de uma sabedoria maior. Pelo jeito é muito convincente para quem o acompanha. Porque eu acho que todo mundo de fora dessa comunidade reconhece isso como um tiozão revoltado, falando as bobajadas que você já deve ter visto seu tio falando no grupo de família no WhatsApp, se achando engraçadíssimo. Como eu falei, tá mais um misto de coach red pill que faz bico de stand-up do que pastor. Só que não me surpreende, porque se tem uma coisa que eu tenho percebido entre líderes evangélicos protestantes é que é bastante comum em seu meio chegar na frente ali da congregação e falar os maiores absurdos possíveis sem qualquer constrangimento do que alguém vai achar. Como, por exemplo, esse sujeito aqui. Se você é pai de menina, eu sou pai de menina também, eu sou pai dos dois. Eu falei com Deus muitos anos atrás, falei, Deus, eu quero ser pai de um menino e de uma menina, que eu não quero ninguém me parando em final de culto falando assim, você não sabe como é que é uma menina. Eu sei como é que é uma menina. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela, ela passava, eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo pai, você já é da mamãe. Aí dava beijo nela, um dia ela distraiu assim, eu dei um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. Eu te pergunto, como é que alguém se sente confortável, não apenas de ter feito isso, mas compartilhado em público e divulgado isso dessa maneira? O que isso sugere para mim é que a ausência de qualquer constrangimento desses dois, de falar esse tipo de groselha, é porque eles estão acostumados a ocupar um espaço em que o que eles falam não é questionado. As pessoas aceitam, sem qualquer senso crítico, qualquer bobajada que vem dessa galera. Enfim, o que você tem a me dizer sobre isso? Eu duvido que tenha alguém em meu público que defenderia um sujeito como esse, com falas odiosas, com senso comum. Honestamente, isso é estúpido, em todo o sentido pleno da palavra. É uma coisa desinteligente, não é convincente. Sabe o que parece? Que uma estudante universitária deu um pé na bunda dele e ele saiu com aquela mesma energia do cara que vai no Twitter e fala, vocês são todos vagabunda, só que travestido de representante do Filho de Deus. Que merda, mano, que merda.